Muito bem. Então, está iniciando mais uma aula de princípios de gestão. Saudar a todos. Espero que estejam todos bem. Seguimos aí no nosso modo remoto. Ainda na expectativa, Pedro abrindo a câmera, obrigado, Pedro. Na expectativa da vacina, está difícil, né? Nós estamos aí já nos aproximando, já na segunda metade de maio, e as estatísticas dão conta de que temos hoje 18, 19% da população vacinada, mas ainda não com as duas doses, sem contar que existe um percentual que realmente está preocupado, e eu compartilho dessa preocupação, mas só uma preocupação, porque não tenho o domínio da informação do que efetivamente isso possa representar, mas tem uma parcela, vocês sabem, destas pessoas que foram vacinadas já com as duas doses, que foram vacinadas com um intervalo superior àquele que se recomenda por conta do atraso, né, na segunda dose. Então, tomaram a primeira dose e a orientação é que 2 semanas depois recebessem a segunda dose, e aí faltou a segunda dose, faltou vacina, e acabou que alguns esperaram bem mais do que, né, 2, 3 semanas, ultrapassou 1 mês, tem gente que foi vacinada a segunda dose 35, 40 dias depois. O que isso pode representar, né? Eu sou leigo no assunto, né? A gente está procurando ouvir e tal, mas né, os posicionamentos, mas é mais um impasse, uma situação que surge, né, em termos de garantia de imunidade, né, o quanto a vacina pode, porque nós sabemos que não temos a 100% de imunidade, mas temos vacinas com um percentual realmente bastante alto, né, que dá essa garantia, mas a partir do momento que se estende o prazo da segunda dose, talvez se perca um pouco desse percentual de garantia. O que nos, né, gera um pouco mais de incerteza, de insegurança, a mais do que já temos, né? Seguimos ainda com números elevados, né? Não tenho conversado sobre estas questões nos últimos encontros. No início do semestre, estivemos num momento bem mais sério, não que o momento que estejamos vivendo não seja ainda, né, bastante delicado, mas estivemos numa situação, né, muito complicada em praticamente todo o país, alguns estados, inclusive o Rio Grande do Sul, com um enfrentamento aí por conta da sobrecarga no sistema de saúde, com esgotamento absoluto dos leitos, com pessoas, né, nos corredores, enfim, tivemos uma situação caótica recentemente. Vencemos, parece que o susto faz com que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, tanto quanto os índices baixando faz com que pessoas comecem novamente a relaxar. E a gente percebe, né, realmente um relaxamento, que me preocupa, um relaxamento, sem contar as questões todas que giram em torno deste grande embate que surgiu, né, da questão econômica e da questão da saúde, né, e que é a discussão que tem se arrastado no último ano, desde o início lá da pandemia, né, um lockdown com uma interrupção de grande parte das atividades econômicas, né, um impacto significativo nas atividades econômicas, ou não,
apenas outras medidas mais restritivas, de cuidados e tal, mas que precisamos reconhecer, nos trouxeram a... Não fizemos lockdown, primeiro ponto. No Brasil, nós não tivemos lockdown. Lockdown é um fechamento completo, nós não tivemos. E por conta destas medidas intermediárias, chegamos a 400 e quase 40 mil mortos já. E, né, a curva parou de cair. Nós já tivemos duas ondas, né? Lembram da primeira onda, lembram que a segunda onda foi maior. E nós temos uma dificuldade no processo de vacinação. E tendo essa dificuldade, ainda é real a possibilidade da terceira onda. E sendo real a possibilidade da terceira onda, o receio de alguns, são tantas opiniões, e nós vivemos, né, seguimos vivendo uma situação que não vivemos anteriormente e que possa se dizer, olha, viu, isso ali. Nós temos algumas formas diferentes de lidar com o vírus em países, em outros países, em outras economias, né, que tiveram melhor êxito. O Brasil, hoje, está, de 178 países pesquisados, está entre os 10 de pior resultado na relação entre população, número de infectados e número de mortos. Então, a política que foi adotada aqui, isto não é difícil apresentar uma argumentação, né, que justifique aquilo que foi feito até aqui. Isso não tem dúvida. Nós somos o país com os piores resultados na relação com a população, na relação com o número, a relação do número de mortos, do número de infectados com a população. Estamos entre os 10 piores. Entre esses 10 piores, me parece que 6 são daqui são latinos aqui. Mas estar entre os 10 piores de 178 mostra que realmente tem algumas coisas que estão muito erradas. Não é uma estatística nossa aqui, não. É uma estatística mundial. Mostra que temos sido muito incompetentes e ineficazes no combate à pandemia. Mas estamos aí. Estamos aí. Então, o que nos resta é lembrarmos que as coisas não estão resolvidas, que as coisas não estão sendo bem feitas, lembrarmos que precisamos continuar nos cuidando, lembrarmos, mais uma vez, que toda vez que eu coloco a máscara, eu estou tendo um ato de respeito ao próximo, e que muitos parece que têm dificuldade de entender. Quando tu põe a máscara, tu está tendo uma atitude de respeito ao próximo. Tu pode ser, como tantos, alguém que está com o vírus, mas é assintomático. Mas tu pode passar, se tu não usa máscara, sendo assintomático, tu pode passar esse vírus para alguém que não tem o mesmo sistema imunológico que o teu. E esse alguém pode vir a morrer, pode vir a óbito. Então, quando eu uso máscara, quando eu não uso máscara, né, eu não estou me mostrando, eu não estou anunciando para todos que eu tenho um sistema que eu não pego, que isso, para mim, é o que eu não acredito. Mas que fundamento científico tu possui para dizer, né, isto? Então, é uma manifestação de, pelo menos, de respeito ao próximo. Muitas coisas têm acontecido que é realmente revoltante, que entristece, e a gente precisa estar, né, muito atento a tudo isso que está acontecendo. Precisamos estar muito atentos a isso que está acontecendo, deixar definitivamente, né, de discursos vazios e de discursos ideológicos e pensar efetivamente naquilo que está acontecendo, né, e analisarmos o quanto realmente é preciso
ter uma postura diferente. Então fica esse meu apelo, no sentido de que sim, tenhamos ainda um esforço. Olha, é terrível a gente estar há 1 ano e meio sem poder confraternizar, sem poder... É terrível, claro que é. Mas será que em 1 ano e meio, ou quase isso, não aprendemos ainda, não tivemos exemplos ainda suficientes que mostram que logo depois deste relaxamento, ou em momentos que acontece isso, tem desdobramentos com relação a um aumento significativo de infectados? Então, lembremos-nos disto, antes de nos deixarmos tomar por uma vontade de confraternizar, que é natural, que é compreensível, mas que precisa de ser submetida a um estágio de consciência, que muitos não estão exercendo. Precisamos ter a consciência e o sacrifício. E o sacrifício, nós estamos falando de uma coisa que está tirando a vida de nós, de familiares, de amigos. Ontem eu comecei a fazer, eu fiquei, assim, ó, é impressionante o número de pessoas próximas ou conhecidos, que eu conheço, mas que não tinha tanto contato, e que perdi. E se vocês fizerem isso, ou começarem, é impressionante. Então não é uma... A gente tem que parar de ficar com um discurso quando alguém, né, clama por um comportamento empático, com um comportamento que pense na coletividade, por um comportamento que realmente considere os riscos que essa pandemia traz. Não dá para aceitar a resposta, mas no governo não tem... Mas que comparação descabida. Nós temos que tratar de um problema, que é a pandemia. Nós não temos que comparar com corrupção, ninguém quer isentar nada. Mas nós temos que tratar dessa pandemia. E não podemos elogiar ou aceitar qualquer tipo de atitude que se justifique num outro governo e que tenha tido as suas falhas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vamos lá, né? Nós falamos de burocracia, e me chamou a atenção um comentário de um analista político que falou sobre burocracia essa semana, no final da semana passada, se não me engano. Mas ele falava sobre burocracia e falava sobre diplomacia. Nesse problema das vacinas. E por falta de diplomacia, nós acabamos caindo no entrave da burocracia. Nós tivemos um impasse nesse fornecimento, nessa interrupção do fornecimento de insumos, que acabou atrasando a produção da vacina, de uma das vacinas. Nós tivemos um impasse diplomático, vocês sabem disso, acompanharam aí, né, por conta de manifestações absurdas e descabidas. Tivemos um impasse, mais um impasse diplomático, e que acabou retardando o processo de entrega da vacina, trazendo alguns entraves burocráticos, e foi muito interessante, porque exatamente me chamou a atenção na semana que estávamos e estamos aqui falando de burocracia, né, do quanto a diplomacia nas relações internacionais pode, por vezes, ter um impacto na burocracia. E nós tivemos um atrapalhamento, se assim pode-se dizer, né, do processo burocrático de liberação, de produção, de encaminhamento dos insumos para a produção da nossa vacina, por conta de infelizes manifestações dos nossos governantes, e que abalaram as relações diplomáticas com o país fornecedor.
Quero ainda, nesse momento, assim, né, que eu acho fundamental, estamos aqui na cadeira de princípios de gestão, e nós já falamos inúmeras vezes que a gestão de empresas não pode ser a gestão com um olhar apenas interno, nós precisamos saber o que está acontecendo, né? Temos que ter a capacidade dessa contextualização, dessa leitura, né, do cenário político, econômico, tecnológico. Isso é necessário, nós que estamos aqui como profissionais no mercado de trabalho e vivendo esse drama, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Me chamou a atenção uma pesquisa que saiu essa semana com relação à abertura e fechamento de empresas no Rio Grande do Sul. Então foi festejado o resultado da pesquisa que apontou um significativo crescimento do número de empresas que foram abertas no primeiro trimestre deste ano agora. 48% a mais comparado ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre de 2020, nós tivemos 43.239 empresas abertas. No primeiro trimestre de 2021, nós tivemos 64.202 empresas abertas. Então, foi dado essa notícia, né, com uma certa euforia e tal, mas acho que isso também traz, né, representa uma modificação no cenário, no cenário da economia regional e nacional, e quem sabe mundial, que é exatamente a redução do emprego. Os índices de desemprego estão aumentando. Nós temos milhões de brasileiros que não têm emprego. E pensem comigo, se tu não consegue emprego, e tu está na busca de emprego, e não consegue emprego, em algum momento tu considera a possibilidade de, bom, eu vou ter que começar a trabalhar por conta, eu vou ter que abrir um negócio, vou ter que iniciar uma atividade para ver se, né, busco o meu sustento, porque eu não estou conseguindo emprego. Então também tem, antes de ficarmos eufóricos e acreditarmos que a economia está retomando, né, e precisamos ter um sentimento assim de otimismo, não podemos nos abater, mas precisamos também ser realistas. É claro, essa questão do aumento das empresas tem uma relação, sim, com o aumento do desemprego, infelizmente. Quem dera pudesse ser o aumento do registro de empresas numa época de pleno emprego. Bom, aí nós estaríamos realmente com uma economia muito aquecida, né? Imagine uma situação de pleno emprego, onde os índices de desemprego não crescem, ao contrário, ou estão estabilizados ou estão caindo, e nesse mesmo contexto nós temos um aumento das atividades produtivas, um aumento de empresas, mas não. E para corroborar com esse pensamento talvez um pouco mais realista, né, que não seja tão entusiasmado, na mesma medida que aumentou o número de empresas que foram criadas, aumentou o número de empresas fechadas, né? Então, enquanto tivemos 17 mil empresas fechadas no ano de 2020, e lá em 2017 eram 13 mil empresas fechadas no primeiro trimestre, agora no primeiro trimestre de 2021 nós tivemos 22.529 empresas fechadas. Um número quase o dobro, né, do número de 4 anos atrás, de 2017, um número 30%, deixa eu ver aqui uma coisa, 30% a mais do que o ano passado. Então, temos também essa situação que é algo que já conversamos aqui muito rapidamente, não chegamos a nos aprofundar, nem fazer uma análise, mas que tem a ver com isso que eu estou falando, que é o empreendedorismo por necessidade. Lá no início do semestre nós conversamos um pouco sobre isso, se vocês, né, lembram. Nós temos no Brasil uma característica que diz respeito a muitas pessoas empreenderem por necessidade. O empreendedorismo por necessidade, que se diferencia do empreendedorismo por
oportunidade, né? O empreendedorismo por oportunidade é aquela pessoa que pode estar trabalhando, pode não estar trabalhando, enfim, mas que está olhando para o mercado, está atento aos movimentos, às situações e tal, e enxerga determinada oportunidade pelo surgimento de uma nova tecnologia, pela possibilidade de lançar um novo produto, pela identificação de algum nicho de mercado, pela identificação, né, de alguns movimentos no mercado, de criação de alguns segmentos, enfim, e enxergando uma oportunidade com a sua visão, né, gerencial e tal, cria, empreende e tal, que é o ideal, né? Mas, infelizmente, nós temos mais empreendedores por necessidade do que empreendedores por oportunidade. Esse é um indicador que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa modificar, e aqui nós, especialmente, nós que fazemos parte desse curso de administração, desse curso de gestão organizacional, que trabalha, né, em volta da gestão de empresas, temos esse compromisso e essa responsabilidade de fazer com que as empresas que são criadas sejam empresas que realmente tenham êxito, tenham sucesso, se consolidem no mercado. Então, só para trazer uma análise também um pouco mais ampla, né, sairmos um pouco apenas da análise de processos e daquilo que acontece dentro das organizações e dos nossos desafios diários de melhorar, né, as relações entre aquilo entre os recursos que angariamos, que conseguimos, e aqueles recursos que precisamos, né, despender e tal, ou seja, a relação entre receita e despesa sempre seja positiva, etc. Antes de pensarmos apenas nas questões internas, cabe aí a gente refletir um pouquinho sobre o cenário externo. Dito isto, vamos a um comentário ainda, né, não ligado ao tema da noite, mas ligado àquilo que conversamos na semana passada. Tivemos um TDE de pouquíssima participação. Nós tivemos, talvez por conta de ter finalizado ele no dia 17, ou seja, ontem, e já aconteceu de algumas atividades destas, né, do trabalho discente efetivo, ter acontecido com o fechamento, a data de fechamento, ser na própria terça-feira, e aí, muitas vezes, alguns alunos da turma deixam para na terça-feira começar a pensar, verificar o que tem, qual é o tema que vai ser estudado e tal, e aí verifica o TDE e preenche lá. E hoje, se alguém entrou para realizar o TDE, não conseguiu porque encerrou ontem. Mas eu já tinha anunciado em outras ocasiões que colocava exatamente um dia antes, no sentido de que eu tenha tempo, né, de fazer uma leitura daquilo que vocês postaram e tal. Não posso ficar lendo as postagens 5 minutos antes de iniciar as aulas. Gosto de já trazer alguns comentários em cima da produção de vocês. E aí, por conta disso, essa semana, todo mundo ou deixou para a última hora ou não se sentiu à vontade, capaz, suficientemente, né, com uma compreensão suficiente para responder. O TDE foi respondido pela Alessandra, que está aqui na aula hoje. O TDE foi respondido pelo Rubimar em parceria com a Daniela. E depois o TDE também foi respondido pela Bianca, a quem eu destaco a postagem, porque realmente foi uma postagem muito bem construída, assim, atendeu plenamente ao solicitado, né? Eu tinha provocado um pouco a questão da teoria da burocracia, no sentido de que vocês pensassem assim, nestas dimensões, nessa, né, amplitude do processo burocrático, porque semana passada nós falamos que a burocracia é importante, que a burocracia é necessária, o processo burocrático é deixar claro como as coisas devem ser feitas e tal. Mas se nós temos um processo que exagera nas etapas,
na discriminação das etapas, ou cria etapas que não são exatamente necessárias, né? Isso vai retardar o processo, e, eventualmente, se esse processo burocrático ele não prevê completamente, ou seja, é escasso, falta, também vai ter problema. Então, a burocracia precisa ser bem dimensionada, né? Por isso, estudar as dimensões representa avaliarmos as consequências positivas de um bom dimensionamento ou as consequências negativas de um dimensionamento menor ou maior do que aquilo que é o recomendável, que é o ideal. E a Bianca, parabéns, Bianca, ficou muito bacana, assim, a tua interpretação, a tua postagem, né? Tu deu um destaque ali, inclusive, com relação aos comprometimentos atuais e futuros, né? Porque tu pode ter, inclusive, né? Criou uma jurisprudência ali, daqui a pouco tu pode ter problemas, inclusive, mais adiante, né? E, por outro lado, a segunda questão, que era uma análise, assim, né, de conflitos e do quanto isto pode, eventualmente, trazer aspectos positivos. Teu parágrafo, assim, foi muito bacana. Tá de parabéns, assim, pelo teu texto, pela tua produção, Bianca. Ficou muito claro, né, do quanto é importante, né, nós termos esse princípio, né, uma política bem clara que se assume, né, de prestigiar a diversidade, de prestigiar a pluralidade, como tu coloca ali, né, e do quanto isso, quando realmente não é um discurso para atender determinados aspectos contemporâneos, mas é realmente algo que tu acredita, né, o quanto isso pode fazer a diferença, né, tornar o ambiente muito mais rico, né, o ambiente plural é um ambiente muito mais rico. Então, o conflito tem esse desafio, né, de dar espaço à diversidade. Quer dizer, o conflito não. A gestão tem esse desafio de dar espaço à diversidade. E é um desafio exatamente porque, na medida que tu dá espaço, que tu alimenta, que tu incentiva a diversidade, a pluralidade, a proposição de ideias, isto vai, claro, trazer conflitos, né? E aí, então, é um desafio, porque trazendo isso, tu tens que transformar estes conflitos de ideias, em algo extremamente positivo. E nós temos ambientes que sim, sabem trabalhar muito bem, né? E as pessoas se entusiasmam com a possibilidade, inclusive, de trazer ideias distintas. Sentem-se à vontade, não têm mínimo receio, ao contrário, sentem-se entusiasmadas em promover o debate, em promover o bom debate. E como é bom a gente promover o bom debate, né? Precisa maturidade, precisa né, as pessoas, isso tem a ver com a cultura, assim, as pessoas realmente precisam sentir isso, viver isso, que tem a oportunidade do bom debate e precisam enxergar o resultado de um bom debate, né? E nunca um debate ou um conflito cair no campo da identificação de quem realmente tinha razão e quem não tem razão, porque, né, são pontos de vista que precisam ser colocados em pauta, que precisam ser estudados, que precisam ser atravessados com outros pontos de vista, e quando se tem essa preocupação, esse desejo, a gente certamente vai construir sempre uma posição maior, né? O princípio da sinergia é esse, né? A minha ideia, o meu trabalho, a minha produção individual é uma, e a produção de cada um de vocês é uma, né? E se nós trabalharmos individualmente, cada um com as suas habilidades, com as suas competências, com as suas ideias, com as suas crenças, com seus pontos de vista, com a sua individualidade,
vai trazer resultados e que poderá ser somado com os resultados de todos os demais e vai representar um montante, um X. Entretanto, se não trabalharmos isoladamente e entregarmos o resultado isoladamente, que depois somado com os outros vai ter um montante, se nós pegarmos todas estas competências, habilidades e crenças e estabelecermos antes da entrega a possibilidade do debate, do bom debate, da produção conjunta, o resultado é maior. Sinergia é isso. O resultado do trabalho em equipe é maior do que o resultado da entrega individual, da soma das partes individualmente. Então, isto é o resultado de ambientes que promovem o bom debate e que sabem lidar com o conflito, que sabem lidar com situações de conflito, conflito de ideias. E que coisa boa termos conflito de ideias, sabendo fazer o bom debate. Que é o que não acontece hoje no nosso país. É o que não acontece. Que devia estar acontecendo já desde o início lá. Imagina se nós tivéssemos o bom debate desde o início. Como poderia estar diferente? Os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos sob o comando do Trump, teve muito disso também. Sabem que lá teve um confronto, né, entre pró e contra Trump muito grande. Mas é bacana, não vou dizer que o Biden é o novo Jesus Cristo, que é o Gandhi, que é o cara Salvador e tal, mas que não tem dúvida que um discurso de conciliação e de entendimento e de promoção dos cuidados e tal, e toda a política que ele trouxe, mudou a ponto de eles estarem já podendo, né, realizar eventos, né, de poderem estar se sentindo à vontade para, em algumas circunstâncias, não precisar mais usar máscara. Eles estão num outro estágio. Estados Unidos é muito grande, tem muitos estados, as políticas são muito distintas. Vocês lembram agora, no recente processo eleitoral dos Estados Unidos, o quanto o mapa, né, fica vermelho e azul, né? O quanto nós temos estados historicamente republicanos e o quanto nós temos estados que apoiaram e que foram contra, muito marcados, né? Muito marcados. Então, sim, os resultados também com relação aos resultados, não, o estágio, né, com relação ao combate da pandemia, se apresenta de diferentes formas nestes estados, né? Mas é um outro momento. Muito bem, é isso. Então, assim, não sei se alguém gostaria de falar sobre o TDE da semana passada, que não teve oportunidade, mas que gostaria de trazer aqui um depoimento, para que eu, inclusive, pudesse aqui registrar, porque, como eu disse, só ficaram 4 registros, né? Não sei se a Alessandra, se o Rubimar, se a Daniela querem falar sobre a postagem também, se a Bianca gostaria de falar alguma coisa sobre essa postagem, e se alguém que não postou, mas que não postou porque se atrapalhou no prazo e tal, gostaria de falar, é um momento bacana aí para a gente compartilhar. Gabriela? Oi, Sora, eu até mandei uma mensagem no aula que eu me perdi no prazo essa semana. Eu acho Eu que não vi, tu mandou a mensagem, eu acho hoje, então, né? Porque eu não... eu mandei hoje, sim. Ah, tá. Aí eu não abri agora, à tarde eu não abri as mensagens ainda. Teve Mas e aí, algumas diga. responsabilidades novas e acabei me perdendo. Eu acho que ali dentro da parte da burocracia, eu já tinha comentado alguma coisa, né, semana passada, que eu acho que tem muita burocracia que serve para atrapalhar e também tem o lado da burocracia, né, positiva, que é aquela chata que a gente não gosta de fazer, mas que vai nos resguardar lá no futuro para alguma coisa, sempre tem. Sim, falando dentro do âmbito financeiro que eu trabalho, eu vejo bastante isso, sabe? Muita burocracia para trabalhos repetitivos, enfim, que a gente às vezes perde muito tempo, tem que se dedicar muito, tem muitas normas para seguir, tem leis financeiras, então tu tem que cuidar
vários aspectos, vários detalhes, passa por muitos setores, normalmente o que a gente faz, para avaliação, para validação também. E eu acho que nesse sentido, às vezes eu penso, né? Nossa, eu já podia ter feito isso há muito tempo e eu tô dependendo de tal setor para me liberar minha tarefa para eu conseguir finalizar. Mas assim, falando dentro do âmbito financeiro, acho que tem sempre esses dois lados da burocracia. O chato, que a gente não quer fazer porque a gente vê as coisas de uma forma mais simples na maioria das vezes. Mas também tem aquilo que dá, né, que nos resguarda. Por exemplo, em operações financeiras, a gente precisa de algumas aprovações e algumas assinaturas que são rotineiras, que são pessoas que muitas vezes nem sabem o que estão assinando pra gente. Mas, e aí a gente pensa, nossa, mas por que eu tô passando por ele se ele nem tá lendo esse documento? Mas aí entra naquele quesito de resguardo, né? Lá na frente, se acontecer algum problema, se deixar de pagar alguma coisa, se deixar de receber alguma coisa, a gente tem aquilo tudo bem documentado, contrato assinado, reconhecimento, enfim. E eu acho que ali na parte do conflito, do que a gente falou, eu entendo que a gente estando com cabeça aberta para o diálogo, a gente sempre consegue tirar alguma coisa positiva de todos os conflitos que a gente tem, isso em todos os sentidos, tanto na nossa área profissional, que a gente diariamente tem conflitos diferentes e a gente aprende a melhorar a postura diante deles com o tempo, quanto na vida pessoal também, porque eu acho que tu aprendendo a escutar o outro e entender que não é uma competição de ideias ou de quem faz melhor, a gente sempre consegue tirar algum proveito, sabe? E isso eu venho aprendendo ano a ano, na minha vida profissional principalmente, que a gente sabe que sempre tem um colega que quer dar um pitaco, que sempre tem aquele colega que tá a fim de ajudar mesmo. Então a gente aprendendo a lidar, assim, a escutar a ideia dos outros e entender que o que importa é o conteúdo todo, não só o que a gente quer fazer. Eu acho que sempre sai alguma coisa positiva. Muito bom, Gabriela. Legal, obrigado pela participação. Acho que tu colocaste aí muito claramente assim, né, a situação da importância da burocracia, do cuidado que a gente tem que ter, né, com relação à falta ou excesso, mas do quanto é importante. E dessa questão, inclusive, né, no âmbito profissional e pessoal, de eventual dificuldade ou surgimento de conflito, né, de diferentes ideias, do quanto é difícil lidar com isto, mas o quanto pode ser produtivo lidar com isso, e é difícil realmente porque existem muitos interesses sempre, né, em processos de negociação, em processos que por vezes trazem estas ideias antagônicas, pontos de vista diferentes. Esses pontos de vista podem, por vezes, não ser simplesmente uma maneira um pouco diferente daquela que tu vê, mas que está, sim, alinhada a uma causa maior ou a um propósito maior. Não. Por vezes nós temos embates de ideias em função de interesses distintos, né? Então, quando as pessoas que estão discutindo têm interesses distintos, não têm um interesse comum, aí é mais difícil, né? Tu tem que ter uma habilidade maior ainda de lidar com estas diferenças de interesse, porque uma gestão de conflitos dentro da empresa, ela precisa partir do pressuposto que a discussão vai se dar em busca de um único caminho, de um único propósito, de um mesmo objetivo. Nós vamos discutir, tu entende que determinada prática na área financeira, na área, enfim, determinada situação deve ser resolvida de tal forma e eu penso que deve ser resolvida de outra forma. E nós estamos aí com essa necessidade de encontrar qual das duas a melhor ou uma terceira forma. O interesse pessoal de lado, né? E para encontrar se a minha ou se a do outro é a melhor, ou se tem uma terceira melhor, eu preciso, isso aí, deixar o interesse pessoal e colocar o interesse organizacional, né, em busca do interesse organizacional. Interesses, né, isso é realmente muito difícil porque essa coisa assim, ó, dos interesses pessoais
e os interesses organizacionais, eles nem sempre coincidem, nem sempre são fáceis de conciliar. Né? Nem sempre são fáceis de conciliar. Então é isso, né? Seja por possibilidade de promoção, por possibilidade de aparecer como uma pessoa que trouxe a ideia, como uma pessoa, enfim, inúmeras circunstâncias, né, que colocam a vaidade e os interesses pessoais acima de outras coisas que deveriam ser as principais ou as únicas, né, a serem consideradas na busca de uma solução, de uma decisão. Legal, Gabriela, muito obrigado pela participação. Quem mais gostaria de trazer uma contribuição sobre a questão da semana, que eu tinha pedido exemplos e tal, e que tivemos pouca participação? Mais alguém? Não? Então tá, considero, se não há questionamento, se não há perguntas, e não há intenção de manifestar, considero vencido o ponto. Então nós vamos agora conversar um pouquinho. Vou pedir que alguém aí, só quando eu perguntar se estão vendo a projeção, me confirme, porque eu deixo agora de ver vocês. Eu vou fazer uma projeção aqui, tá? Só me confirmem se estão vendo. Estão vendo? Teoria comportamental da administração? Sim. Tá. Então, olha só, esse aqui é um arquivo que está à disposição no ambiente de aula. Talvez alguns de vocês já tenham visto, olhado lá e tal. A teoria comportamental, nós vamos muito brevemente, não vou ficar passando os slides aqui, eu vou fazer comentários breves, né, sobre alguns tópicos que estão aqui. Sempre o material que está lá à disposição é um material que vocês têm que visitar, que vocês têm que dar uma olhada e tal, né, e trazer eventuais dúvidas ou questionamentos. Aqui eu vou passar rapidamente só para que a gente tenha conhecimento e entendimento de como surgiu a teoria comportamental, onde é que ela se situa e quais foram as principais teorias desenvolvidas dentro dessa abordagem. Ela é contemporânea das anteriores, estruturalista e da burocracia. Então vejam ali, ó, desde a década de 1950, tal qual as demais, né, surge essa nova concepção e tal, baseada no comportamento humano, e aí tem alguns autores ali, o Kurt Lewin, o Chester Barnard, o George Homans, Herbert Simon, existem alguns outros autores, inclusive o Likert, que vão ser citados agora em seguida. A mais forte, ela marca a mais forte ênfase das ciências do comportamento na teoria administrativa, né? Aqui definitivamente a gente passa. Lembrem-se que surge lá na década de 1930 as primeiras preocupações, os primeiros ensaios sobre as questões psicológicas, comportamentais, né? A escola behaviorista, ela é agora, sim, definitivamente, né, assumida, implantada nas estratégias empresariais. Tá? A teoria comportamental, a escola behaviorista, behavior, é definitivamente inserida nas práticas e nas estratégias organizacionais. Mas os ensaios, as primeiras preocupações, né, a vertente se dá lá na década de 1930. Experiência de Hawthorne, né, aquelas coisas que até então eram só, né, não passavam, né, eram ignoradas, passavam despercebidas e tal, e que em algum momento se percebe, olha, se a gente tiver uma atenção melhor, uma atenção maior para os funcionários, ter um cuidado melhor com eles, com os aspectos emocionais e tal, talvez o resultado da produção seja diferente. Aqui alguns nomes,
né? Aqueles que eu citei agora há pouco já estão ali. Os objetivos, né, caracterizar uma das mais democráticas teorias administrativas, definir estilos de administração, sistemas administrativos. Nós vamos ver que tem um autor que se aprofunda bastante sobre isso. Caracterizar as organizações como sistemas sociais cooperativos. Nós vamos ver que dentro disto também tem uma teoria das decisões que é construída, né? Então, analisar as organizações como um amplo sistema de decisões e tentar compreender como que se dá a tomada de decisão, quais são os elementos, quais são os aspectos, como é que acontece essa questão da tomada de decisão. Eu não estou vendo vocês, eu ouvi um sinal, parece que de alguém que postou alguma coisa ou levantou a mão, é o mesmo sinal sonoro. Então, se alguém quer falar alguma coisa, abre o microfone, porque realmente eu não consigo identificar, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, não tem problema, pode me interromper. Definir o comportamento organizacional e as relações entre participantes e organizações, seus conflitos, suas interações, e, como eu disse, a contribuição behaviorista à administração, que é, né, essa análise comportamental. Isso aqui vocês já conhecem, nós já falamos lá na teoria das relações humanas, as necessidades primárias, né, e as necessidades de estima e de realização. Aqui tem alguns exemplos nesse slide, vocês podem olhar com mais calma, né? Depois, as cinco estágios, né? Os 5 níveis das necessidades na pirâmide e alguns exemplos. Aqui, mais uma vez, o que representa, né, a satisfação da necessidade ou a não satisfação da necessidade, o que provoca, né, em cada um dos estágios, né? Então, quando tu atende às necessidades fisiológicas e quando tu deixa de atender, que possíveis consequências que existem. Mas, como eu disse, a gente já estudou a teoria das necessidades humanas, a hierarquia e tal, vamos adiante. Herzberg constrói a sua teoria, e nós já tivemos também a oportunidade de conversar, mesmo que brevemente, sobre a teoria dos 2 fatores de Herzberg, e ele constrói isso em cima da pirâmide de Maslow. Tem gente que fala Maslow, mas enfim. O Herzberg trata de separar, né, em 2 grandes grupos os fatores que provocam satisfação, e quando esses fatores não existem, eles não geram satisfação apenas. E tem um outro conjunto de fatores que geram insatisfação, e quando são resolvidos, eles evitam a insatisfação. Mas ele separa, né, dizendo que o que gera satisfação, se não acontecer, apenas deixa de gerar satisfação, o que é diferente da insatisfação. E os fatores que geram insatisfação, se resolvidos, evitam a insatisfação, mas não geram satisfação. Apenas evitam a insatisfação. E ele separa esses 2 grupos de fatores. Tem algumas coisas que, se nós pensarmos bem, definirmos boas políticas dentro das empresas, estas coisas vão evitar reclamações, vai evitar o descontentamento, vai evitar a desmotivação, vai evitar o descompromisso, vai evitar, né, essa coisa decorrente da insatisfação. Quando estamos insatisfeitos no ambiente de trabalho, isso compromete o nosso desempenho, isso compromete o resultado que nós entregamos. Então nós precisamos cuidar para não deixar as pessoas insatisfeitas. E ele coloca os fatores que geram insatisfação e que nós precisamos atuar para evitar isso, ele coloca os fatores da base da pirâmide. Estes lá da base. Necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. E os fatores que geram satisfação, e que se eu não cuidar, eu não vou ter pessoas com esse
digamos, nível mais elevado de satisfação, de empolgação, de entusiasmo, são os fatores que estão no topo da pirâmide. Por isso ele desenvolve a teoria dos dois fatores, Frederick Herzberg, ele desenvolve a teoria dos dois fatores em cima da teoria de Maslow. O Maslow desenvolve a teoria das necessidades humanas, a hierarquia e tal, e Herzberg amplia, né, aprofunda essa análise, pensando em como a prática, o nosso dia a dia dentro das empresas, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas motivações sofrem interferência a partir das políticas e das práticas da empresa em fatores distintos. Então, quando se fala, por exemplo, em oferecer uma possibilidade de desenvolvimento, né, de fazer, a empresa está considerando que a empresa quer montar um programa de desenvolvimento contigo, vai te chamar para pensar, né, como é que vai ser esse programa de desenvolvimento, que pode envolver né, te apoiar, te facilitar, ou até te dar a possibilidade de um curso superior, de cursos, enfim, né, quer montar um projeto de desenvolvimento da empresa e tal, tu está atuando onde? Tu está atuando nas necessidades que estão colocadas na parte mais alta, mais elevada da pirâmide de Maslow. Quando a empresa está preocupada ali a questão de te dar o vale-transporte, o vale-refeição, né, alguns benefícios ali, ela está atuando onde? Está atuando mais na base. Então, né, aquilo que diz respeito ao que dá subsistência, né, às necessidades básicas, são as coisas que provocam insatisfação quando não são atendidas. E aquilo que diz respeito aos estágios mais elevados, né, de um bom clima organizacional, uma empresa preocupada com um bom relacionamento interpessoal, com o desenvolvimento de programa de lideranças, né, investe no programa de lideranças, tanto no sentido das pessoas sentirem a possibilidade de que podem ocupar cargos de liderança ali na frente, né, porque tem um programa de desenvolvimento de lideranças, quanto o próprio programa de desenvolvimento de lideranças interferindo positivamente no clima, no ambiente das equipes, porque bons líderes geram boas equipes, né, então, nesse sentido, isto entusiasma, isso motiva, isso dá prazer em trabalhar. Né? Então, quando a pessoa só está trabalhando porque precisa, ela está à beira da insatisfação no dia a dia. Está ali porque precisa do salário, porque precisa, né, mas quando a pessoa, mais do que isso, vai para lá e gosta do ambiente, gosta da forma com que a empresa trata as pessoas, da forma com que a equipe atua, da forma com que se relacionam com o seu líder, da forma das perspectivas que ele enxerga naquela empresa, e tá bom, isso muda toda, né, o contexto, a situação, e a pessoa vai com entusiasmo, com gosto, ela gosta da empresa. Isso é a teoria de Herzberg. Né? E aí tem um detalhamento disto que eu falei no slide seguinte. Depois nós temos também, vejam, esse arquivo que eu estou apresentando aqui, que está lá no ambiente aula, ele é um arquivo, como dito, com síntese, com tópicos de algumas teorias que integram a abordagem comportamental. Tá? Então, imaginem subteorias, né? Uma divisão desta teoria maior, desta abordagem maior comportamental, pensem num conjunto de teorias específicas, né? Os dois fatores, a própria escala, a hierarquia das necessidades humanas. Aqui uma outra análise com relação às necessidades humanas do McClellan. Depois nós vamos ver a teoria das decisões, como eu referi agora há pouco. Enfim, são um conjunto de estudos, né, que foram desenvolvidos dentro de uma abordagem que trata do comportamento das pessoas. McClellan,
identifica 3 importantes motivos ou necessidades na dinâmica do comportamento humano. A necessidade, vejam, outra classificação. Nós, seres humanos, temos a necessidade de realização, a necessidade de afiliação e a necessidade de poder. Esse é o ponto de vista de McClellan, lá no início da segunda metade do século passado. Né? E que é uma leitura um pouco diferente, né? Caminha próxima, associada, né, às necessidades humanas de Maslow. A necessidade de realização, a necessidade de êxito competitivo, medido a um padrão pessoal de excelência, quer dizer, todos nós temos essa necessidade de realizar as coisas, de levar a cabo os nossos objetivos, os nossos propósitos. A necessidade de afiliação diz respeito a estes relacionamentos com outros indivíduos, então sentirmos-nos pertencentes a grupos sociais dentro da organização, a nossa equipe, sermos respeitados, sermos aceitos, admirados e tal. Então temos a necessidade de afiliarmos-nos a estes grupos. E, por fim, uma terceira necessidade, que é a necessidade de poder, controlar ou influenciar outras pessoas. Né? E que faz parte da natureza humana na ótica do McClellan. Né? Temos necessidade de realização, de afiliação e necessidade de poder. Alguns podem dizer, não, mas eu não tenho necessidade de controlar, de influenciar outras pessoas. McClellan diz que estas 3 necessidades, elas se colocam em níveis distintos, dependendo da pessoa, e dependendo do estágio de vida da pessoa. Em alguma circunstância, determinada pessoa pode realmente não ter tanta necessidade de poder. Em algum estágio, em algum momento, determinada pessoa pode sim ter muito saliente esta necessidade. Então depende muito do momento. Isso é uma outra teoria, para se pensar o quanto nós, o quanto as pessoas que estão conosco, o quanto as pessoas que fazem parte da empresa, da nossa equipe, realmente possuem necessidade de realização, de afiliação e de poder. E o quanto nós, enquanto gestores, porque estamos aqui na disciplina de princípios de gestão, o quanto nós, enquanto gestores, consideramos isso, eventualmente, num momento que temos uma equipe sob nosso comando. O quanto consideramos, na gestão destas pessoas, que elas têm a necessidade de realização, que elas têm a necessidade de afiliação e que elas têm necessidade de poder. E tendo estas necessidades, o quanto nós estamos tendo a capacidade de oferecer condições para que eles satisfaçam essas necessidades. É importante pensar, né, sobre essa teoria. Tem uma outra teoria, MacGregor cria a teoria X e a teoria Y. E que vocês talvez já tenham ouvido falar, mas também é importante deixar claro aqui, não confundam jamais teoria X e teoria Y com geração X e geração Y. Né? São coisas completamente distintas. A teoria X pressupõe um tipo de comportamento. Então, classifica as pessoas a partir de um conjunto de atitudes, de determinado comportamento. E a teoria Y, por outro lado, classifica as pessoas a partir de um conjunto de outras atitudes. Né? Num outro extremo. São pessoas com atitudes diferentes. As pessoas com comportamento distinto. Existem pessoas que são preguiçosas e indolentes. Essas pessoas pertencem ao grupo que MacGregor classifica como
Grupo da teoria X. Existem pessoas que são esforçadas e gostam de ter o que fazer. Existem pessoas que evitam o trabalho e existem pessoas que têm o trabalho uma atividade natural, tão natural quanto brincar ou descansar. Existem pessoas que evitam a responsabilidade e existem pessoas que procuram e aceitam desafios. Existem pessoas que precisam ser controladas, dirigidas, né, provocadas. E existem pessoas que são automotivadas e autodirigidas. Existem pessoas ingênuas, sem iniciativa, existem pessoas criativas, competentes. Pergunto para vocês, eu não estou vendo vocês, então eu vou precisar ouvir vocês. Quem aí é X e quem aí é Y? Gostaria de ouvi-los. Quem gostaria de falar? Até para eu saber se vocês estão me ouvindo, porque eu não estou vendo agora. Eu antes falava para fotinhos. Só o Pedro e Bianca que estavam com a câmera aberta. E agora não vejo mais nada. Não ouço e não vejo. Quem é que gostaria de falar, por favor? Se é X ou se é Y? Vou interromper aqui. Interromper, vou ter que olhar olho no olho aqui de vocês para ver se vocês falam. Interrompeu ou não? Agora está projetando vocês estão se vendo agora, né? Ah, não, até já interrompeu, né? Mas vocês estavam vendo os slides, né? Sim. Tá. Quem é X aí? Quem é que levantou a mão aqui? O Fábio. Fala, Fábio. Diz aí, tu é X ou tu é Y? Falem, por favor. Coisa. Será que está todo mundo com o microfone balhado aí? Deu pau em todos os sistemas de áudio? Ô, Fábio, tu tá com a mãozinha levantada, aproveitando que tu tá com a mão levantada, fala. Baixou. Fala, Gabriela, tu abriu o microfone. Eu abri, senhor, mas eu ia falar, eu vou contribuir de novo. Só eu tô falando. Eu acho que... Tu bota o slide ali pra mim, acho que é a teoria X, que é a que representa a atual que a gente tá, né? Tá com o microfone fechado, senhor. A X é o indolente, o preguiçoso, sem Não, então iniciativa, é preciso Y. ser comandado e tal. E a Y é o cara que tem iniciativa, que tem vontade, que gosta de trabalhar, que, né, Isso. enfim, Eu que é acho proativo e que tal. Tu essa é teoria X ou Y, Y, Gabriela? a gente conseguiu ver muito desde que começou a pandemia, principalmente. Porque a gente foi pro home office e para te se destacar, digamos assim, ou ter algum tipo de reconhecimento ou receber mais responsabilidades para quem gosta, claro, tu teve que ser dessa teoria Y, porque a gente teve que encontrar novas formas de mostrar nossa competência, porque muitas vezes a gente faz tarefas muito operacionais, e a operacional é o feijão com arroz todo dia. Então, eu acho que essa geração Y se sobressaiu muito agora, principalmente nesse período de Não, pandemia. não vamos confundir, não fala geração Y, senão dá... O pessoal da teoria Y, no Teoria Y, olhar do tá? MacGregor. Geração Y é outra coisa. Tá, tem razão, é verdade. Eu acho que essa teoria Y, então, a gente conseguiu colocar muito em prática, principalmente nesse período, pela forma que a gente teve que mostrar o trabalho à distância, principalmente para aquelas empresas que tiveram que se reinventar nesse momento. E eu trabalhei muito, bastante, a maior parte da pandemia presencial, mesmo assim. E desde dezembro estou em home office. Aceitei uma vaga, um desafio, onde eu não conheço ninguém presencial. É uma empresa nova, são pessoas novas e eu trabalho 100% home office e nunca vi ninguém. Pra não dizer que não vi ninguém, vi o moço do RH quando eu fui buscar o meu computador de trabalho. Então, assim, desde dezembro eu venho desenvolvendo essa teoria aqui todo dia na minha casa. E eu acho que é um ótimo exemplo, assim, da gente ver como a gente consegue mudar nosso perfil profissional quando a gente tem iniciativa, proatividade e tenta buscar esse reconhecimento dos outros também. Então, a gente tem que se reinventar.
Muito legal, Gabriela, pela tua participação de novo. Olha só, aproveitando um gancho, Fábio, já vou te passar a palavra, tá? Mas só não quero perder assim o gancho assim da fala da Gabriela. É interessante, né? Como, sim, das situações mais diversas, né? Tem consequências terríveis essa pandemia, mas sem dúvida houve uma aceleração nesse processo de modificação dos ambientes organizacionais, especialmente, né, o fortalecimento e a consolidação do home office. Porque home office não é uma coisa nova. Home office não nasce com a pandemia. Mas era muito incipiente. Era muito, né? Muito. Tinham algumas empresas que praticavam, talvez alguns de vocês aí tivessem, né, já alguma experiência e tal. A gente tem empresas aqui da região. Eu acho que até já comentei com vocês, a Dell é uma que pratica o home office há muito tempo. Não com todos, não sempre, mas a Dell, por exemplo, lá em 2018, 2017, já vinha com essa prática de, por exemplo, determinado setor, determinada função, trabalha de casa 2, 3 vezes por semana. E 2, 3 vezes por semana vai lá. Tem momentos que vai lá para participar de uma dinâmica, de uma reunião, para atender alguma demanda interna, para atender algum cliente, coisa assim, mas se organiza e, por vezes, 2, 3, 4 vezes até, por vezes na semana, dá conta do trabalho em casa. Então, é uma cultura que foi sendo criada, né, lentamente e tal. Agora, o processo da pandemia, não resta dúvida de que despertou e fez acordar algumas empresas, no sentido de que, olha, isso pode ser algo que vai trazer conforto, comodidade e produtividade para a empresa. O fato, isso é inegável, o fato de a pessoa não precisar enfrentar o trânsito, de uma pessoa poder ficar em casa, né? Não digo que sempre, né? Pode ser escalonado, assim, mas claro que traz vantagens. Aí nós já conversamos sobre isso. Tem gente que não se adapta, não consegue se adaptar, que tem dificuldade, tem, né, uma certa dificuldade de disciplina e tal. Mas isso nós criamos, né, por imposição da necessidade, da circunstância, nós criamos, nos disciplinamos, aprendemos. Então esse é um aspecto positivo, que nós aprendemos muito hoje a trabalhar, né, home office, e tem muita empresa que eu não tenho dúvida que está repensando os seus ambientes, está repensando os seus espaços físicos, porque é custo, né, isso é custo, e está vendo que não precisa grandes estruturas, que vai ser bom para o funcionário e que vai ser bom para a empresa né, a consolidação desse modelo de trabalho. Então, isso muda o cenário. E, Gabriela, outra coisa que tu em algum momento falou da geração Y, daí eu chamei a atenção, não vamos confundir teoria X e teoria Y com geração X, Y, Z e tal, baby boomers e tal, mas saibamos também, já que estamos falando da teoria comportamental, que a teoria comportamental também passa por conhecer e estudar as gerações. Aí não é teoria X e teoria Y, é geração X, geração Y, geração Z. Imaginem se vocês, numa empresa agora como gestores, talvez alguns sejam, nesta equipe que vocês, né, gestores de gestão de pessoas, gestão de equipe, nesta equipe vocês têm uma pessoa de 60 anos, uma pessoa de 50 anos, uma pessoa de 30 anos e um jovem aprendiz e uma pessoa de 20 e poucos anos. Na mesma equipe. Né? Ou, enfim. Como é que tu lida com essas pessoas? Uma pessoa de 20 anos na equipe com uma pessoa de 50 anos. É tranquilo? Não é tranquilo. É desafiador. São formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de conhecimento, formas diferentes de concepção de vida, valores. Putz, olha, é uma coisa assim
E então, estudar, né, características das diferentes gerações é também um desafio para o gestor. É, sim, um desafio para o gestor. Não tem dúvida, né, que é muito diferente a forma de lidar com essas pessoas que são de diferentes gerações e que coabitam os espaços organizacionais, né? E essa transformação, esse surgimento de novas gerações são cada vez a faixa etária que delimita uma geração é menor. Cada vez a faixa que delimita uma geração é menor. Por quê? Porque as novas gerações, em menores espaços de tempo, trazem novos comportamentos. Então, a gurizada agora, a geração que está, né, com, sei lá, 8, 9, 10 anos, estão nas séries iniciais das escolas, mas que daqui a 7, 8, 9 anos vão estar entrando no mercado de trabalho, é outra cabeça. É outra cabeça. Essa geração das crianças com 7, 8, 9 anos, e que daqui a pouco, 8, 9 anos, eles estão entrando no mercado de trabalho. Essas crianças nasceram com um celular na mão. Essas crianças nasceram com a internet fazendo parte da realidade delas. Essas crianças têm um domínio da tecnologia extraordinário. Isso muda completamente a dinâmica. Então, estudar isso, abrindo um parênteses, desculpe, Fábio, te cortei assim, mas só para não perder o gancho, né? Não confundamos teoria X, teoria Y com geração X e geração Y. São coisas completamente, são coisas distintas. Mas precisamos conhecer isso e conhecer isso nessa atuação nossa enquanto gestores. Fala, Fábio. Não, professor, tranquilo. Eu tinha trancado o telefone aqui, mas a princípio, ali, pelo que eu entendi, a teoria X é uma pessoa mais acomodada, correto? Isso aí. E a teoria Y é a pessoa que é mais ativa, né? Mais procura mais. Eu acredito que eu, no início, assim, vou contar um pouco de mim. No início, eu comecei na teoria Y. Eu estudava de manhã, estudava de tarde. Depois de manhã eu fazia ensino médio e de tarde técnico. Aí depois terminou o ensino médio, comecei a fazer estágio e o curso técnico. Então eu estava sempre buscando. Até que eu busquei, consegui um emprego. Depois do emprego fui para um outro melhor. E daí depois dessa parte que eu já tinha um emprego, já estava estabilizado, eu parei, eu terminei o curso técnico e fiquei só trabalhando. Então nessa parte que eu fiquei ali uns 5, 7 anos, eu entrei para a teoria X. Eu só trabalhava. Ia, trabalhava, voltava para casa, ia trabalhar, fazia as outras coisas. Só que eu vi que chegou uma hora que, não, peraí, eu tô no mesmo lugar já há 7 anos. Aí que, pelo que eu entendi, eu já parti para a teoria Y. O que eu fiz? Comecei a correr atrás, comecei a estudar, comecei a fazer faculdade, comecei a buscar mais informações, comecei a sair da minha zona de conforto, né? E, consecutivamente, as coisas vão acontecendo. Então, eu creio que agora eu estou na teoria Y. Eu estou correndo atrás, estou batalhando, estou buscando. Tanto é que agora, acho que faz 2 semanas, dentro de tudo isso, eu já consegui uma promoção dentro da empresa onde eu trabalho. Eu vou sair da parte do chão de fábrica e vou para a parte de processos da ferramentaria. Então, eu vou sair do chão de fábrica para uma área de apoio. Eu acho que isso já é um pouco disso, né? De tu correr, de tu tentar buscar as coisas. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não sei se está certo o meu pensamento. Legal, Fábio. Muito legal o que tu trouxe. Porque, assim, ó, eu perguntei quando eu estava ainda na projeção aqui, e aí, tem a teoria X e tem a teoria Y. Quem tu é? Tu é o X ou tu é o Y? Mas a pergunta não é quem nós somos. O Fábio respondeu, é onde nós estamos. Nós somos seres humanos. E estes seres humanos transitam. E o Fábio, né, descreveu perfeitamente isso. Ele transita. Ele foi Y, ele foi X, ele volta a ser Y, talvez alguma circunstância leve ele para o X de novo, e daqui a pouco ele volta a ser Y. E é isso, nós transitamos.
Quem nunca foi X? Claro que sim. E mais, transitamos em épocas e podemos transitar durante o dia, ou, né? Ou durante a semana. Daqui a pouco eu comecei a semana muito devagar, muito sem vontade. O contexto, né? Nós não somos isolados, né, das circunstâncias e do mundo. Então, o contexto, às vezes, nos coloca numa condição de não ter muita iniciativa, de não ter muita criatividade, de não ter muito ânimo sequer de ir trabalhar. O contexto pode ser alguma coisa relacionada à própria empresa, algumas coisas que estão acontecendo ali na mesma empresa que há 15 dias atrás eu estava entusiasmadíssimo, empolgadíssimo, mas algumas coisas aconteceram que me tiraram o ânimo. E eu estou ali, olha, eu estou aqui, vou fazer o que tem que fazer, mas também não vou. Ou pode não ter nada com a empresa e, por alguma circunstância, eu sim estou desanimado, estou sem iniciativa e tal, porque somos seres humanos. O esforço do gestor é tentar enxergar isso e buscar práticas, buscar uma atuação que leve a sua equipe o mais próximo lá do Y, que deixe a sua equipe quase sempre lá no Y. E às vezes vai ter um ou outro caminhando para cá e nós vamos fazer um esforço para mantê-lo lá. Esse é o nosso desafio enquanto gestor. Essa é uma autoavaliação, uma autorreflexão que devemos colocar para nós, o quanto eu estou Y, o quanto eu poderia ser mais Y, o quanto eu estou X e por quê? Por que eu estou X? O que eu preciso resolver? O que eu preciso fazer para que, em alguma medida, eu comece a sair desta condição e voltar para lá? E aí é o exercício da reflexão, da autorreflexão, do autoavaliar. Isso são exercícios que nós precisamos, sim, né, praticar. A gente precisa praticar. E o exemplo do Fábio vem ao encontro disso perfeitamente, quer dizer, onde nós estamos. Né? E, claro, o Y ele retrata, desenha uma condição mais entusiasmante de vida. Né? E o X descreve uma condição mais com menos brilho, com menos entusiasmo, com menos alegria. Aquela coisa assim, tô aí, né? Tô tocando a vida. Mas não tem aquele entusiasmo. Só que isso faz parte. Então, onde estamos? Né? É a pergunta, e não quem eu sou. Somos X, somos Y, somos humanos. Tentemos ser, né, estar mais próximos do Y, sempre que possível. Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos de novo lá para a apresentação. Agora eu fiz uma coisa errada. Ah, sim, estava certo e eu aqui. Aqui. Então vamos apresentar de novo. Alguém me sinaliza aí se está tudo ok, tá? Estão vendo, né? Teoria X e Y. Sim. Sistemas de administração, passado a teoria XY, do MacGregor. Likert, outro autor que foi mencionado lá na frente. A administração é um processo relativo no qual existem normas e princípios universais válidos para todas as situações, variando de acordo com as condições internas e externas da organização. Isso vem bem assim ao encontro do que a gente está conversando. E aí ele propõe uma classificação de sistemas. Vamos ver que é uma classificação semelhante àquilo que a gente já estudou na teoria sobre liderança. O sistema 1 é o autoritário coercitivo,
o sistema 2 é o autoritário benevolente, o 3 é o consultivo e o 4 é o participativo. Quando a gente estuda a teoria sobre liderança, as teorias sobre liderança, uma das teorias, lembrem-se, é a teoria dos estilos. E a teoria de liderança sobre estilos determina que existe o estilo autocrático, o estilo democrático e o estilo liberal. Lembram que a gente já conversou sobre isso? Então, tem os 3 estilos. Tem um estilo autocrático, né, autoritário, que determina como as coisas precisam ser e tal. E o estilo no outro extremo, liberal. Bom, vocês sabem como fazer, troquem as coisas, eu confio em vocês e tal. No meio destes Vou dar novela. No meio destes dois tem o estilo democrático, que seria um estilo intermediário, que toma a decisão, mas antes de tomar a decisão, ouve, dá espaço para as pessoas participarem e tal. O Likert traz sistemas de gestão, de administração, próximo dessa classificação, né? Modifica um pouco ou amplia um pouco. Quem é o participativo é aquele, né, que dá liberdade para as pessoas participarem e tal. Tem um outro que consulta, né, ele consulta, que é o democrático. Ele ouve tal, consulta e a partir daí vai tomar suas decisões, mas ele consulta. E depois tem os 2 primeiros, que são autoritários, que na verdade representam um autocrático daquela classificação anterior. O sistema 1, entretanto, ele faz uma divisão. O sistema 1 é o autoritário coercitivo e o sistema 2 é o autoritário benevolente. Qual é a diferença? Quem é que arrisca aí um exemplo? Quem é que arrisca um exemplo ou uma explicação para a diferença entre o autoritário coercitivo e o autoritário benevolente? O que acham? Olhem os termos. Um autoritário, um líder autoritário, um sistema de administração. Nós, por vezes, temos líderes, gestores, que são autoritários, coercitivos. E tem aquele outro que é autoritário, benevolente. Ele determina. O autoritário é ele que determina. É ele que diz o que tem que fazer. Certo? Então, o que diferencia o coercitivo do benevolente? Quem é que arrisca? Opiniões. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Quem arrisca? Vamos, pessoal, falem, abre o microfone e fala, senão depois vai ficar um saco a gente ficar escutando essa aula, se for assistir lá depois da gravação, mas parou tudo, ficou aquele silêncio, ninguém fala. Quem é que vai dar um palpite aí? O que acham? Qual é a diferença entre coerção e benevolência? Nada? Que turma participativa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me ajudem. Me ajudem. Vou dar um exemplo, então. Gostaria que vocês dessem exemplo, mas vamos lá. Atuar por coerção e atuar com benevolência. Eu determino. Eu que determino. Eu tenho o poder e eu que determino. Se tu não fizer, olha, tu vai ser punido e talvez seja demitido. Eu fui autoritário coercitivo ou fui autoritário benevolente? Coercitivo. Se tu fizer, eu vou talvez até, quem sabe, estudar aí uma possibilidade de te dar uma recompensa, um percentual. Eu fui autoritário. Fui autoritário. Mas eu estou dizendo que se ele fizer, talvez até ele ganhe algum benefício. Sou benevolente. Então tem aquele que diz, tu tem que fazer. Se tu fizer, tu pode até receber isso, isso, isso. Mas é isso que tu tem que fazer. E o prazo é esse, as condições são essas e tal. E se tu conseguir alcançar a meta, tu ganha X%.
Eu sou um autoritário que determino, não tem discussão, não tem debate sobre qual é a melhor forma, nem nada, mas eu promovo ganhos para aqueles que atingirem determinadas metas, que é o que determino também. As metas sou eu que defino. E o coercitivo é a ameaça. É por coerção, é por medo. Né? Então, olha, tem que fazer isso. Vocês têm que alcançar, porque se não alcançar, essa equipe aqui, bom, vai ter que trocar aí alguns membros e tal. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Que Likert, né, enxerga como, sim, possibilidades ou reais atuações no ambiente organizacional. Tem aqueles que não sabem fazer sem impor o medo, acham que as coisas vão acontecer só porque, né, ele impõe este medo, ele acredita que os funcionários têm o comportamento alinhado à teoria X, né, que se não ameaça as pessoas não se movem, porque são preguiçosas, porque são indolentes, porque são sem iniciativa, porque não vão fazer nada, então eu tenho que ameaçar. E tem o benevolente, que acredita que as pessoas realmente são da teoria X, mas que se ele der algum incentivo e tal, as pessoas vão poder se mexer. E os outros dois sistemas são aqueles sistemas que acreditam que não, as pessoas têm iniciativa, têm ideias, têm criatividade, pode colaborar muito. E agora, para encaminhar o nosso final dessa primeira parte, o arquivo tem alguns outros slides que nós não vamos trabalhar hoje, nós vamos encerrar com esse aqui. William Alt entra com a teoria Z dentro dessa abordagem comportamental. E a teoria Z, que não tem a ver, né, necessariamente com a geração Z, mais uma vez, mas a teoria Z se fundamenta nos seguintes princípios. E aí é importante, né? Vocês, o TDE, que não está lá ainda no ambiente aula, vai estar agora logo depois da aula, vai trabalhar em cima disso, né? Na pergunta que vem após esse slide. Então, olha só, a teoria Z do William Alt diz o seguinte: emprego estável para as pessoas, mesmo em épocas de dificuldades para a organização. A teoria Z, na visão deste autor behaviorista, entende que uma empresa deve se pautar a partir destes princípios, ok? Uma empresa deve se pautar a partir desses princípios. Emprego estável para as pessoas, mesmo em épocas de dificuldades para a organização. Então, tem muitas organizações atualmente que estão com realmente sérias dificuldades e, dentro da ótica dos princípios da teoria Z, emprego estável, dá estabilidade, dá segurança para as pessoas. As pessoas precisam saber que, apesar das dificuldades, elas são fundamentais para a recuperação, para a retomada, para a busca de alternativas, para criar, né, opções e, quem sabe, reencaminhar a empresa, ou encaminhar a empresa, ou posicionar a empresa de uma outra forma, enfim. Dá segurança. Pouca especialização das pessoas que passam a ser desenvolvidas através de uma filosofia de treinamento nos seus cargos. Então, ele contesta a questão da especialização, que foi alvo lá das primeiras teorias. A avaliação do desempenho constante e promoção lenta. Permanentemente avaliação do desempenho. Temos que ter sistematizado isso. E um processo de progressão, né, estabelecido ao longo do tempo, né, não com muita rapidez ou intensidade, mas que as pessoas enxerguem que existe uma perspectiva de crescimento, mas atrelada à avaliação do desempenho. Igualitarismo no tratamento das pessoas, não importando o seu nível hierárquico. Ou seja, todas as pessoas passam a ter igual tratamento, iguais condições de trabalho, iguais benefícios. Igualitarismo. Não tem distinção. Todos que trabalham nessa empresa precisam ter um tratamento igual. Democracia e participação. Todas as pessoas participam em equipe e nenhuma decisão é tomada sem o consenso do grupo.
Trabalho em equipe. Prestigiar a equipe. Sexto princípio, valorização das pessoas a tal ponto que o maior patrimônio das empresas são as pessoas que nelas trabalham. Isso está muito alinhado ao primeiro. Quando tu diz que emprego estável, mesmo em dificuldades, tu está dizendo vocês são a coisa mais importante. Então, vocês podem estar seguros que continuam aqui. Bom, o que a teoria Z de William Alt é, ou representa? Representa uma ideia neste momento do desenvolvimento, né, da evolução das organizações, que se situa no início da segunda metade do século passado, se situa ali em 1950, 1960, 1970. Essa teoria anuncia aos olhos deste autor e alguns outros que compartilham das mesmas ideias, essa teoria Z anuncia o modelo ideal, o modelo de como as coisas devem funcionar. Essa teoria não é o modelo das empresas naquela época. Isso é importante. Essa teoria não é o modelo das empresas daquela época. Essa teoria anuncia que este é o modelo a ser estudado, implementado. E algumas pioneiras empresas começam a praticar. Mas não é a realidade, ok? Bom, o outro slide traz 2 recortes de jornais daquela época. E eles dizem o seguinte, daquela época, 1970, início de 1980. O problema da produtividade só será remediado quando aprendermos a administrar as pessoas de um modo que as leve a trabalhar juntas com eficiência maior. Teoria Z, anunciada por William Alt, propõe diversos destes modos. Nos próximos anos, quando os estudiosos e os homens de negócio, nos próximos anos, somos nós, 40 anos agora depois, nos próximos anos, quando os estudiosos e os homens de negócios incorporarem o termo teoria Z na linguagem comum, for uma prática disseminada e aceita e vivida, incorporarem o termo teoria Z e os seus princípios na linguagem comum, tornar-se-á real, tornar-se-á verdadeiro, tornar-se-á patente, tornar-se-á consolidada a significativa contribuição deste importante trabalho. Então, a manifestação de um diretor de uma multinacional e um recorte da manifestação no Jornal do Brasil. A pergunta, o TDE que vai ser colocado lá para vocês refletirem, mas que já podemos ensaiar alguma coisa aqui, dependendo do horário, já está estourando, é assim, passadas 4 décadas dessas afirmações, podemos dizer que a teoria Z é uma realidade e que efetivamente contribuiu para o alcance de novos e melhores índices de produtividade das empresas? Então vocês vão pegar estes 6 princípios, os quais estes recortes, estes excertos, elogiam, né, enaltecem. Vocês vão pegar esses 6 princípios e vão dizer, olha, William Alt foi um visionário. Ele realmente, né, enxerga o que hoje está acontecendo. Ou vão dizer, ele idealizou, mas a ideia dele não se concretizou. Hoje a realidade, infelizmente, é diferente, né? Infelizmente não há estabilidade, não há, né,
essa coisa da especialização, avaliação do desempenho. Bom, aí vocês vão fazer a sua análise, a partir daquilo que enxergam nas empresas, a partir das suas vivências, das suas experiências, e conversar um pouquinho sobre isso. Pode ser que vocês concordem que, olha, alguns princípios realmente são muito presentes, são reais nas empresas hoje, como, por exemplo, o princípio tal e o princípio tal. Entretanto, esse outro princípio aqui eu não, acho que não, acho que isso realmente não acontece exatamente assim e tal. Então, parcialmente eu concordo. Então, vocês podem concordar, discordar e tal, vão ter uma opinião sobre isso. E como é uma sala de interação, bom, aí o outro slide já é outro tema que aí não dá tempo hoje. Saiu a apresentação, né? Não estão mais vendo aí, né, a apresentação. Sim, saiu. Tá. Como é uma sala de interação, eu acho que a gente precisa, né, rever se a gente está atingindo os objetivos de tudo aquilo que a gente faz. E se a gente se propõe a ter uma sala de interação, acho que a gente tem que realmente mudar um pouquinho a dinâmica lá da sala de interação e não ser simplesmente um espaço onde cada um coloca lá a sua opinião e acabou. Acho que tem que ter a interação. Então, tem o tema, a proposição, e gostaria que vocês fizessem sempre comentários sobre outros comentários. Não só colocar o seu ponto de vista, mas quando acharem que alguma coisa não é exatamente como vocês pensam, com toda a maturidade necessária para o bom debate que a gente tanto enaltece aqui, colocar lá, olha, realmente isso aqui, mas eu também penso que pode ser assim e tal, né? Enfim, vamos fazer assim comentários não apenas que expressem a nossa opinião com relação à questão central, mas que também, de alguma forma, transitem pelas outras manifestações, complementando, reforçando, trazendo até mais um exemplo que realmente precisa ser contra, né? Olha, esse exemplo que o Pedro trouxe, eu concordo com ele. Aliás, eu tenho um outro exemplo que também, né, corrobora com isso e tal. Nesse sentido, interagir um pouquinho mais, tá? Porque senão fica aquela coisa assim de que eu jogo ali a minha manifestação, nem li o resto, cumpri com o meu dever e tal. E o propósito não é esse, né? O propósito é a gente problematizar, é a gente discutir. Dúvidas acerca da proposição da semana, dúvidas de ordem geral, como estão preparados com relação ao seminário dos livros, por favor, gostaria também que isso estivesse sendo tratado com o maior envolvimento, engajamento e seriedade possível. Espero que os livros estejam sendo lidos. Dúvidas? Comentários? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bianca? Quem mais aqui? Bianca, eu acho que tu comentou, um é menos rígido que o outro, mas eu não via, né? O chat não aparece para mim. Aí não sei nem sobre o que esse teu comentário. Era sobre o benevolente e o coercitivo. coercitivo, exatamente. Daí eu falei que o coercitivo ele é mais rígido, né? Na verdade, do que o benevolente. E aí logo depois foi citado os exemplos. Sim, isso aí. É isso aí. Na verdade, os dois são, eles determinam, não abrem para o diálogo, né?
Só que um dá um prêmio e o outro dá um medo. Né? A Cristiane, a empresa que eu trabalho, já decidiu ficar no modelo home office. Ah, tá, mas aí era sobre a outra. Já estão empregando as salas de todas as filiais. Bom, não temos mais manifestações aqui no chat. Esse arquivo fala ainda sobre processo de tomada de decisão, teoria das decisões, tá? Esse mesmo arquivo. E aí ele fala sobre os elementos, o que compõe o cenário da tomada de decisão, ele fala sobre as etapas de um processo de tomada de decisão, e depois ainda tem Chester Barnard falando sobre eficácia e eficiência. Acho que nós já conversamos sobre eficácia e eficiência aqui em outro momento. Então ele também desenvolve um estudo acerca disso. Esse arquivo ainda vai falar sobre teoria da aceitação da autoridade, vai falar sobre o homem administrativo e depois uma apreciação crítica. Então tem mais uns 10 slides aí que na semana que vem a gente pode trabalhar. Existem algumas outras correntes teóricas que vêm depois da teoria comportamental. Tem a abordagem contingencial, teoria dos sistemas, a teoria contingencial, a teoria dos sistemas são abordagens recentes agora, né? E que é interessante a gente conhecer um pouco e tal, é importante que vocês tenham também presente essa sequência de teorias que vão se tornando, né, mais ricas e vão se adequando à nova realidade, né, ao novo mundo. Óbvio que a teoria contingencial atua muito por conta do ambiente que a empresa está. Então, é uma teoria que traz para dentro do pensar administrativo, traz essa coisa assim, precisamos olhar para o contexto que estamos inseridos, para os cenários, para o ambiente externo. Vejam que tem um arquivo ali da matriz SWOT. Não sei se a gente já conversou sobre matriz SWOT nessa disciplina, mas certamente vocês vão falar sobre matriz SWOT em várias disciplinas, vocês vão estudar a matriz SWOT, porque é uma ferramenta de gestão importantíssima. E a matriz SWOT eu botei ali no bloco de desenvolvimento 2, tá? Entre uma e outra aula ali, porque para a gente falar em teoria contingencial, o que é teoria contingencial, a grosso modo, assim? Contingências. Eu vou gerenciar a empresa dependendo das contingências. Eu vou estabelecer os caminhos, as práticas, as estratégias dependendo das contingências. Porque as contingências são cada vez mais impactantes e mais determinantes naquilo que eu me proponho a ser, no caminho que eu decido seguir, naquilo que eu, né, estabeleço como caminhos a seguir na minha empresa, as contingências. Então, o cenário externo. E a matriz SWOT é uma matriz, é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta do administrador para poder fazer essa leitura de cenários e, em cima dessa leitura de cenários, estabelecer ações, definir estratégias e tal. Então, por isso que eu coloquei ali também para a gente, em algum momento, conversar um pouco. Né? E aí, então, teoria contingencial, teoria dos sistemas, entendendo que a organização faz parte de um sistema maior e que a organização em si é também um conjunto de subsistemas. Então, vivemos num grande sistema. Um sistema representa inúmeras partes conectadas, né, com diferentes conexões. Um sistema tem entrada, tem um processamento e tem a saída, mas esse sistema, no que diz respeito ao processamento, ele tem conexões com inúmeros outros sistemas e também tem em si um grande número de subsistemas, e a teoria dos sistemas olha para a gestão organizacional a partir disso, né? Enxerga a empresa com seus subsistemas e integrando um sistema maior. E estabelece como ela deve, qual a melhor forma dela atuar, de ela se organizar e interagir dentro desse grande sistema. É muito interessante a teoria do sistema. Enfim, é isto, ok? Estamos já nos aproximando desta parte final
e nos aproximando daquilo que hoje existe em termos de gestão, né? Essas novas teorias que vão agora ser estudadas são exatamente essas que nos apontam para as práticas contemporâneas. Por isso é importante aí a gente, né, ir estudando, né, esses arquivos e sempre ampliando, sempre que possível, pesquisando um pouco mais, porque são arquivos que trazem a síntese de cada uma delas. Certo, turma? Vocês me cansam, sabia? Vocês me cansam porque... Certo. Fora, ó, Daniel falou agora, Daniel, pô, a Bianca anda quieta, Daniel anda quieto. Aí vocês me cansam por quê? Porque aí só eu falo. A Gabriela me deu um alívio hoje. Hoje eu pude beber água graças a Gabriela. Muito obrigado, Gabriela. Mas eu preciso beber água. Imagina falar, coloquem-se no lugar do professor, falar 2 horas sem beber uma aguinha. Vocês têm que dar uns discursos de vez em quando. Fábio me ajudou hoje. Fábio e a Gabriela me ajudaram. Fala, Daniel. Há 2 anos atrás, o senhor de certo ficava na sala, gente, vamos se acalmar, vamos ouvir a aula. Hoje em dia o senhor implora para a gente conversar contigo, né? Zé, mudou o cenário aí, parece que as pessoas ficaram mais receosas da participação, não sei. Até gostaria de um feedback de vocês, assim. Porque daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco sou eu que não estou dando o espaço adequado, eu não estou provocando corretamente. Né? Pode ser isso. Professora, Eu tô triste. No meu caso, hoje, professora... Quem tá triste? Quem tá triste? Eu tô triste. Por quê? Porque eu derrubei o meu celular dentro d'água. Tu tá X hoje, então. Hoje eu tô tristinha por conta desse acidente. Putz, Tô sem comunicação. Bianca, acontece. Não adianta. A tua tristeza vai arrumar ele? Ele vai surgir agora. Com essa tua tristeza, ele vai surgir. Não, né? Então, daqui a pouco tá tudo legal. Isso aí é porque estava na hora de tu ter um novo. Ah, sim, tomara. Vamos pensar positivamente. Claro, tem que ser, Cristiane. Mas é bem difícil ficar sem celular, né? Parece que tira o teu chão, assim. É como uma coisa tão... Um aparelho pode, né? Ir para tudo. Passa disso um ponto de reflexão também, porque daqui a pouco, isso é verdade, né? A gente fica muito dependente, né, disso. Muito dependente. E precisamos, né? Porque realmente o mundo está girando em cima de todas, as coisas todas acontecem, são resolvidas ali e tal, mas talvez isso seja uma possibilidade da gente repensar algumas coisas, quem sabe diminuir um pouco. Eu volta e meia faço umas... Né? Eu teve um período, Bianca, Daniel e Companhia Limitada, que quando vi, eu acordava 2, 3 vezes e ia mexer no celular de noite. E eu não tinha mais um sono assim, né, longo e tranquilo, eu não tenho há muito tempo. Mas essa coisa do celular eu me proibi. E tem ali, ó, lá pelas 22 horas, nessa turma aqui, eu não sei se foi alguém dessa turma que me escreveu ontem, era 10h30. E eu respondi hoje. E porque realmente não vi, às 22 horas, às vezes não. Mas eu estou procurando, assim, me disciplinar e vou abrir o celular só depois das 8 horas da manhã. 7h30, 8 horas eu vou começar. Eu já comecei o meu dia e ainda não olhei o celular. Né? Algumas modificações, porque a gente começa a ficar muito dependente e isso começa a atrapalhar. Né? Atrapalhar, cara, nos prejudicar. É inconcebível, mas eu me peguei respondendo coisas 2 da manhã, 3 da manhã, entrou mensagenzinha, eu tiro o som, bloqueei tudo agora. Porque dava uma tremidinha lá e eu ia olhar quem é que está escrevendo. Não, né? Não. Cristiane, desculpa, eu te cortei. Oi, prof. Não, eu falei que hoje eu não tô cansada, mas na próxima aula eu prometo participar.
Tá sendo mas gravado, hein, Cristiano? Tá sendo gravado, hein? Tá mas ali, ó, eu só, gravado. Na mas eu próxima tô eu olhando, prometo. eu tô assistindo aqui desde o início, só estou. E quando a gente tá meio para baixo, assim, cansada, Sim, acaba ficando um pouco desanimada para falar. Mas na sim. próxima vai ser diferente. E eu tô Muito no home bem. office, né? Então eu vou ter que acordar, tomar um banho, fazer de conta que eu tô indo para a faculdade. Senão desanima. Ah, tu tá direto em casa, sim? Eu tô no home office no trabalho, daí acaba o trabalho, daí já entra a aula, dá um cansaço, não consigo nem ver o sol direito ainda. Sim. É, mas tem que ver como é que tu pode quebrar né? Mas Não cair, né? na próxima eu vou participar. Saio do Isso, home office às isso. 6, tomo um Tá, banho e entro na aula. está registrado aqui nas minhas anotações, 25 de maio, Cristiane vai falar bastante, tá aqui, Não, eu vou Cristiane. os colegas vão ajudar também, né? Bom, bom, mas ninguém prometeu, só tu. Tá bom. Tu prometeu. Então tá. Deixa eu ver aqui, Franciele, o que escreveu, mas é brabo mesmo, hoje tudo se faz com o celular na mão, sim. É. Como, por exemplo, despertador. Me perdi aqui. Vocês ficam colocando no chat em vez de falar, aí eu já não sei mais do que se refere. Então tá. É isto, meus amigos. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Nos aproximamos do final do semestre. Se tem alguém que faz administração de marketing, começamos hoje. Administração de marketing é uma disciplina na modalidade EAD, mas que eventualmente recebe alunos do presencial, acho, não tenho certeza. Acho que sim. E aí o EAD está por módulos, né? Vocês sabem, né? As disciplinas do EAD estão agora por módulo. O módulo 1 foi até hoje, terminou hoje, e hoje inicia o módulo 2. Então tem disciplinas que aconteceram já e já terminaram nesse semestre. Eu trabalho no EAD com gestão de pessoas, e aí a gestão de pessoas, as minhas turmas de gestão de pessoas terminaram hoje, e hoje está começando as turmas de administração de marketing. Então, a partir de agora, marketing, se tem alguém matriculado em administração de marketing, já está aberto. Gravei uns videozinhos, já postei o material, e vamos lá, para mais esta. É isto. Fala, Professor, Bia. eu estou numa turma de administração de marketing, mas é o professor Sandro Celestino. Se abriu lá os vídeos, é capaz de estarem os meus vídeos, inclusive, lá. Não sei se tu Tá. já olhou, mas Não. quem vai conduzir é o Sandro, porque quando eles vão abrindo turmas. Tá. E aí lotou uma turma, abre outra turma. E daqui a pouco estoura a carga horária do professor. Aí tem que passar para outro professor. Então, realmente, quando lotou a minha carga horária, passaram as turmas seguintes para o Sandro. Então, o material lá que eu organizei, porque eu sou o titular dessa disciplina, eu sou o titular, o Sandro é titular de outras disciplinas, né? Mas quem vai conduzir lá é o Sandro. Mas qualquer coisa, entra em contato também, não tem problema. Certo? Boa semana, bons estudos. Vou tentar organizar o TDA agora em seguida e até a próxima. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite.